tá? Aqui temos um outro também que é bastante frequente, que é o transtorno do estresse pós-traumático, tá? Colocado aqui, então, pela classificação da CID de F43.1. Essa sigla, ela não é tão conhecida também, mas como o nome é muito longo, a gente costuma usar, tá? Bom, o que é o estresse pós-traumático? Ele se desenvolve após uma experiência estressante, seja ela física, seja emocional, de magnitude suficientemente traumática para qualquer pessoa. É muito raro uma pessoa desenvolver o transtorno do estresse pós-traumático para algo relativamente simples, né? Uma pessoa, por exemplo, que, sei lá, subiu numa escada e caiu da escada, né? Normalmente isso não vai criar grandes transtornos nela. Mas experiências como guerras, tortura, estupro, né, outras violências, seja um assalto, um sequestro, acidentes, catástrofes naturais, são fatores que têm uma magnitude importante para causar o desenvolvimento aí do estresse, tá? E o que acontece com essa pessoa? Todas as pessoas que passam por essas situações, né, exemplos aqui, vão desenvolver o transtorno do estresse pós-traumático? Não. Geralmente as pessoas elas podem ter alguns sintomas, principalmente aí assim que aconteceu, mas não necessariamente isso vai seguir, né, até por muito tempo, tá? Então, o que acontece com a pessoa que está desenvolvendo o transtorno do estresse pós-traumático? Ela passa a reviver a situação traumática, seja por meios aí de sonhos, de flashbacks. Às vezes ela não está sonhando, né? Ela não está dormindo, mas ela mesma acordada, aquela lembrança do que aconteceu, ela vem de forma muito, muito clara na mente aqui da pessoa, tá? E daí essa pessoa, então, ela começa a evitar situações que lembrem esse trauma e, às vezes, começa a ter também dificuldades cognitivas, começa a ter sintomas ansiosos, depressivos. E isso aqui pode, inclusive, desencadear um transtorno de pânico. Então, essa pessoa, ela começa a ter, todas as vezes que ela tem aí os sonhos, os flashbacks e tal, isso acaba gerando um ataque de pânico e eles começam a ser frequentes e ela acaba também desenvolvendo o transtorno de pânico, bem como o toque, como eu já disse para vocês, né? Uma pessoa aí que, por exemplo, passou aí por um estupro, alguma coisa assim, e ela se sentiu suja naquele momento e ela acabar desenvolvendo, então, o transtorno, né, ela sofreu o transtorno do estresse pós-traumático, então ela começa a ter todas essas situações aqui quanto ao trauma em si, mas além disso, ela de repente pode desenvolver um toque relacionado ao estupro. E muitas vezes ela não vai conseguir associar uma coisa a outra, né? Quem vai ajudá-la a fazer isso é o seu terapeuta, alguma coisa assim, tá? Ele acontece, gente, de 1 a 14% da população, quer dizer, eu tenho uma prevalência bastante variável, porque depende muito dos seus próprios mecanismos de defesa e tal, de que maneira você foi, inclusive, acolhido depois desse trauma, né? Pode acontecer em todas as idades, lógico, porque depende do acontecimento, depende também do significado subjetivo que essa situação tem para a pessoa, tá? Todas essas situações que eu citei, elas são extremamente traumáticas mesmo, né? As guerras, as violências e tal. Mas, de repente, para aquela pessoa que sofreu isso, pode talvez não ser tão significativo quanto para outra pessoa, tá? E para que a gente considere como o transtorno de estresse pós-traumático, ele precisa aparecer, os sintomas precisam aparecer nos primeiros 3 meses após o trauma, tá? Então, se essa pessoa sofreu, vamos supor, uma violência quando ela era criança, sofreu um abuso, e depois lá mais velha ela começa a rever as cenas desse abuso, alguma coisa, não necessariamente vai ser o transtorno do estresse pós-traumático. Claramente ela pode desenvolver algum outro transtorno mental, seja de ansiedade, seja de humor, alguma coisa assim. Mas eu não vou relacionar exatamente como este aqui, tá? Achei bem bonito essa frase aqui, né? Dessa imagem. Depois da violência que sofri,
Meus medos se tornaram desproporcionais, mas eu não consigo evitar me sentir assim, né? Então, é inevitável mesmo. Bom, como que essa doença se manifesta aí nas pessoas ao longo da vida? O curso ele é flutuante, então eu posso ter momentos da vida que eu lembre mais ou menos, e pode ser curado, tá? Então a pessoa ela pode estar em remissão completa dos sintomas, então tem um bom prognóstico. Geralmente vai se iniciar muito rápido, então geralmente muito próximo ao evento em si, essa pessoa já desenvolve o transtorno do estresse pós-traumático, e também vai acabar terminando, pode terminar, aliás, de forma rápida, porém se tiver uma ajuda, né? Dizer que as pessoas vão passar por isso claramente sem ajuda não é muito fácil, não. E principalmente se essa pessoa não tiver outros fatores de doenças mentais antes desse trauma, né? Uma pessoa que já vem aí com outras doenças mentais, bem provavelmente esse transtorno do estresse pós-traumático ele vai inclusive se transformar em mais um outro transtorno mental, tá? E daí, pessoal, a gente entra agora em mais outras duas grandes classes de transtornos de ansiedade, que são os transtornos dissociativos ou conversivos, né? Que são aqui os F44. E nós temos também os transtornos somatoformes, que são os F45, se não me engano. Porém, nós estamos chegando a 2 horas de aula e eu penso que a gente tem tempo para falar deles depois. Aqui vão ser citados vários nomes de várias doenças, elas são extremamente interessantes e algumas são até bastante comuns nos serviços de saúde. Porém, obviamente, eles são menos frequentes, menos importantes mesmo do que esses 4 que eu já citei para vocês, né? O transtorno de pânico, o TOC, a ansiedade generalizada e o estresse pós-traumático. E as fobias, os 5, aliás, né? Então, a minha proposta é que eu pare agora, vocês vão ter aí postado o restante dos slides, eu acho que não tem nem grandes dúvidas. E daí nós temos, acho que, 2 coisas que nós podemos fazer. Considerando que hoje, no dia 1º de abril, era para nós estarmos fazendo a prova, né? Este conteúdo dos transtornos de ansiedade, eu só iniciaria na semana que vem. Então, conforme for, nós paramos aqui e na semana que vem eu continuo falando sobre os transtornos de ansiedade e explicando melhor, então, essas outras 2 grandes classes, os dissociativos e os somatoformes, ou realmente, para a gente não se estender tanto, eu acabo me estendendo porque gosto demais do tema, né? Mas eles ficam de qualquer forma como a critério de curiosidade para vocês entenderem que existem algumas doenças, né? Vou passar até aqui elas um pouco mais rápidas só para vocês observarem, tá? Saber que existem essas doenças e caso vocês se deparem com elas aí na vida profissional de vocês ou na vida até pessoal, que vocês possam buscá-las, né? Buscar mais informações sobre elas, tá bom? Então, nós temos aqui, entre os transtornos dissociativos, nós temos a amnésia dissociativa, a fuga dissociativa, o transtorno dissociativo de identidade ou transtorno de personalidades múltiplas, que é bastante curioso, o estupor dissociativo e os transtornos de transe e possessão, que são bem complicados, bem graves. E também temos as convulsões dissociativas, né, ou pseudoconvulsões, que é como se a pessoa tivesse uma crise convulsiva, mas na verdade ela não está tendo, tá? E daí nós entramos nos somatoformes, né, que vem aí do termo somatização, que é aquilo que o nosso corpo mostra, porém é a nossa mente que está sentindo. E nós temos então vários outros transtornos de somatização, né, que são aí transtorno, por exemplo, transtorno mesmo de somatização, que a pessoa tem alguns sintomas físicos que não são explicados, transtorno conversivo, né, a pessoa ter alguns sintomas neurológicos também sem causa definida, o transtorno hipocondríaco, que é a questão dali do medo, né, e do medo de doenças e
da interpretação errada dos problemas que você possa ter. Transtorno doloroso, persistente, também é uma dor aí que aparece que não tem uma causa física específica. O transtorno dismórfico corporal, que também acontece bastante, que é a distorção, né, da sua própria imagem corporal. E transtornos fictícios, esse aqui também é bem curioso, que eu até queria falar um pouco, mas vamos deixar para depois, porque tem uma série aí, ficando famosa ultimamente sobre isso. E daí, realmente vai ser importante nós falarmos, eu acho que disso para a semana que vem, tá? Que daí nós temos, então, o tratamento medicamentoso